Olá, querido aluno, tudo bem? Sou o professor Pedro Bandeira de Física e estou aqui para a gente começar os conteúdos do terceiro ano, tá bom? Não esqueça que esse ano é um ano decisivo para a sua vida, tem Enem e que você vai conquistar sua vaga em uma universidade. Mais tarde eu trago detalhes de como lhe ajudar, tá certo? Mas a nossa intenção na nossa primeira aula aqui é de mostrar para vocês determinados conceitos e fatos históricos que envolvia principalmente a parte da eletricidade. Então, querido aluno, a gente vai estudar nesse exato momento, né, a chamada eletrostática, beleza? Ou seja, a gente vai estudar o elétron em repouso, em equilíbrio, tá bom? Mas antes disso, tentar entender que não foi de hoje, tá bom? Os antigos, né, os grandes estudiosos, né, no século 6 antes de Cristo, né, os gregos, eles já descobriram determinadas propriedades elétricas de uma resina. Essa resina, gente, ela tinha o nome de âmbar. E esse âmbar, ele tinha determinadas propriedades de atrair e de repelir determinados pedacinhos de metal. Era como se fosse uma resina fóssil, né? Então elas tinham essas características. Mas não ficou só nos gregos, né? Nós tivemos Benjamin Franklin na questão do estudo dos raios atmosféricos, e a gente tem a questão do surgimento do magnetismo com eletromagnetismo. Eles conseguiram juntar e formar o chamado eletromagnetismo, que vocês vão entender por que nós temos hoje energia elétrica, tá certo? Mas desde já a gente vai ter que analisar propriedades, né, elétricas, tanto negativa como positiva, como também neutro, tá certo? Mas vale salientar o seguinte: vocês já devem ter visto lá na aula de química os famosos, né, modelos, né, os famosos modelo de átomo, né? A gente tem vários, mas a gente vai se deter ao modelo, né, planetário, né? A gente vai se deter a ele. Que a gente tem o quê? Nós temos o átomo, né? E na parte central desse átomo nós temos o quê? O núcleo, aonde lá no núcleo, né, nós temos, né, propriedades elétricas, ou seja, cargas elétricas positivas, né, vale salientar. Então a gente vai ter as cargas positivas. E nós vamos ter também os nêutrons. Os nêutrons não têm a propriedade elétrica, né? E numa região externa ao núcleo do átomo, tá um pouquinho feio porque a gente está começando a aprender a desenhar nesse negócio aqui. Que negócio ridículo, viu, gente? Mas vamos lá. Nessa região aqui, eu vou fazer contínuo, tá bom? Nessa região aqui, né, a gente tem o que nós chamamos de eletrosfera. E lá na eletrosfera ficou ridículo. É onde estão as cargas negativas, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Que o átomo é constituído de forma eletrônica de prótons, de nêutrons e de elétrons no modelo, né, de átomo planetário, tá certo? Então, a gente vai focar nessas situações. Vale salientar também, galera, quando a gente for falar a seguinte coisa, prestem bastante atenção, né? Quando a gente tem a questão, quando a gente pode afirmar que um corpo está eletrizado positivamente ou negativamente ou neutro, tá bom? Então a gente vai chamar isso aqui de propriedades da carga elétrica, tá bom? Propriedades da carga
elétrica. O que acontece? Vamos supor, né? A gente sabe, galera, ó, as cargas em excesso, a gente vai falar sobre isso, elas se depositam na superfície do corpo. Mas vamos pegar aqui uma forma imaginária, tá bom? Vamos supor aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar, mas eu acho que eu tinha ferramenta de desenho. Eu tenho, só não sei aonde, mas que eu tenho ferramenta de desenho. Qualquer dia eu acho, mas vamos lá. O que acontece? Deixa eu ver se é aqui. Acho que é aqui. Simetria, mas vamos lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um dia eu acho, viu? Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. Elipse. Vamos ver aqui. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Vamos lá, bandeira. Cara, mas tá aqui. Vamos desenhar de qualquer forma aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um corpo A aqui. Pronto. Esse corpo A. Quando é que esse corpo ele vai estar eletrizado positivamente? Para que o corpo A esteja eletrizado positivamente, galera, o que é que ele tem que ter? Ele tem que ter excesso de cargas positivas. Beleza? Então, quando é que eu afirmo que um corpo está carregado positivamente? Quando ele tem excesso de cargas positivas. Beleza? Pedro, pode aparecer que ele tem falta de cargas negativas? Ou seja, se ele tem falta de cargas negativas, é sinal que ele tem excesso de cargas positivas. Beleza? Gente, e o corpo B? Vamos lá, agora eu tenho outro corpo B. Só que ele tem excesso de cargas negativas. Pronto. Se ele tem excesso de cargas negativas, eu posso afirmar que ele está carregado negativamente. Beleza? Bandeira, eu posso dizer se ele tiver falta de prótons. Né? Se ele tiver falta de prótons, é sinal que ele tem excesso de cargas negativas. Consequentemente, ele vai estar carregado negativamente. Então, quando há um desequilíbrio, ou seja, se tiver um excesso de prótons carregado positivamente, ou se ele tiver um excesso de elétrons carregado negativamente, eu vou dizer que esse corpo está eletrizado. Tá ok? Mas, vamos lá, se esse corpo, vamos chamar de corpo C, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Olha só, galera. Se ele tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, eu posso afirmar que esse corpo está neutro. Beleza? Olha só. Preste bastante atenção. Deixa eu só ver aqui, pronto. Então, olha só. Vamos recapitular. Se ele tem excesso de cargas positivas, eletrizado positivamente. Se ele está carregado, se ele tem excesso de elétrons, carregado negativamente, né? Eletrizado negativamente. Mas se ele tiver o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ele vai estar com o corpo neutro. Tranquilo? Beleza? Então já deu para imaginar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aquela brincadeirazinha que a gente fazia penteando o cabelo com o pente e atraindo pequenos pedaços de papel. Aquilo ali é um processo chamado processo de eletrização, onde o pente ele deixa de estar neutro e começa a ter o quê? Cargas elétricas. A gente vai descobrir se vai ser positivamente ou negativamente através de um experimento ou de uma série chamada de série tripoelétrica. Então vamos lá. Então a gente viu na aula nessa primeira parte da nossa aula que o estudo da eletricidade vem muito antes, né? Lá nos gregos, no século
Deixa eu só recapitular aqui para mim não me perder, tá certo? No século 6 a.C., com os gregos, onde eles descobriram uma resina fóssil que tinha determinadas propriedades elétricas de atrair e de repelir determinadas coisas, né? Que os modelos atômicos, a gente tem modelo modelo de bilhar, a gente tem o modelo do pudim de passas, mas o que a gente vai utilizar aqui é o modelo do átomo de Rutherford, né? Chamado modelo do planetário, onde o núcleo é composto de prótons e nêutrons, e os elétrons ficam na região externa chamada de eletrosfera, né? E que os corpos eles têm propriedades, né, elétricas, e que eu posso afirmar quando ele está positivamente, negativamente ou neutro, positivamente quando tem excesso de prótons, negativamente quando tem excesso de elétrons, e neutro quando tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Beleza? Se liga na nossa segunda parte.